Vamos falar um pouco então sobre conflitos de interesse em avaliação de pesquisa. O que a gente gostaria é de ter uma avaliação isenta da parte científica, sem vieses, né? Então, idealmente espera-se que a avaliação do trabalho científico seja isenta de vieses pessoais. Mas na prática isso é impossível, né? Porque nós somos seres humanos. Tá? O que a gente tenta fazer é minimizar esses possíveis vieses, então devo fazer o máximo possível para evitar que esses vieses influenciem na avaliação. Como a gente pode fazer isso? Tomando alguns cuidados, né? Então, quais são os tipos de conflitos de interesse que poderiam afetar? Eu diria que o primeiro é o que a gente chama de proximidade geográfica. Às vezes não é geográfica exatamente, mas você está próximo dos autores do artigo por algum motivo. Então, por exemplo, o mais forte possível é que você é um colega do mesmo grupo de pesquisa, trabalha ali do seu lado, né, com você bastante. Então, é difícil ter isenção sobre a avaliação de um trabalho de alguém do seu mesmo grupo de pesquisa. Tá? Então, normalmente, se tem um artigo submetido a um congresso e pedem para você avaliar alguém do seu colega de grupo de pesquisa, você vai falar, não, eu tenho conflito de interesse. Tá? Outra coisa semelhante é do mesmo departamento. Não é do seu grupo de pesquisa, mas é do mesmo departamento. Eu diria que apenas em casos raríssimos você deveria avaliar alguém do seu departamento. Talvez, caso seja ali um contexto dentro do próprio departamento. Aí sim, por exemplo, apresentação de trabalhos anual do departamento. Aí tudo bem você avaliar alguém do departamento. Mas se for um congresso nacional, internacional, um periódico, você não deveria fazer isso. Né? Da mesma instituição. Também. Então, é comum congressos, por exemplo, se tem um autor ali que é um professor da USP, não vai dar para outro professor da USP avaliar aquele trabalho, tá? Normalmente, os congressos já fazem esse tipo de coisa, a mesma coisa para submissão num periódico sério. Tá? Tem caso em até a questão de estar no mesmo país. Então, por exemplo, na minha área, tem congressos internacionais muito bons, muito concorridos, e não vão dar, tipicamente, um artigo do Brasil para eu avaliar. Eles vão falar para eu avaliar artigos de outros países. Aí, alguns casos pode ser considerado meio exagero, né? Mas é uma prática também. Se você quer ser bem rigoroso, você faria isso aí também. Outra coisa ali também bastante importante é se há uma colaboração recente entre o autor do artigo e o potencial parecerista, né? Onde recente é difícil dizer o que é recente, né? Tipicamente eu uso essa regra de aproximadamente 5 anos. Dependendo do caso, esse recente eu posso considerar mais anos ou menos anos, mas na média ali eu considero nos últimos 5 anos como uma colaboração recente. O que seria uma colaboração que gera um conflito de interesse? Por exemplo, participação no mesmo projeto de pesquisa. Se ambos ali têm um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, um grupo de 3, 4 pesquisadores, e você e o autor do artigo, ali, um dos autores do artigo, estão nesse mesmo projeto de 3, 4 pesquisadores, é um conflito de interesse. Você não deveria escrever este parecer. Tá? Tem alguns casos em que tem projetos muito grandes, tem INCTs que tem 40, 50 pesquisadores, e daí o fato de você estar neste grande INCT com 40 pesquisadores não necessariamente pode ser um conflito de interesse, aí você vai ter que avaliar, né? A gente tem que tomar cuidado que se a gente amplia muito o que é conflito de interesse, você pode acabar não tendo nenhum especialista da área disponível para dar o parecer, né? Que também não é o que você gostaria. Coautoria em artigo. Então, se você publicou há 5, 6 anos atrás um ou vários artigos com aquela pessoa, daí talvez você não é a pessoa mais apropriada para avaliar o trabalho dela, porque se você foi coautor, você provavelmente teve uma relação próxima. Tá? De novo, aí tem um certo área nebulosa ali. Então, por exemplo, se há 5 anos atrás eu participei de um artigo que tinha 20 autores, eu nem conheço aquela pessoa direito, nunca falei com ela, então não diria que isso aí é um conflito, tá? Mas a rigor, a priori, seria um conflito.
participação muito próxima em um comitê. Por exemplo, tem outra pessoa que não é da minha universidade, nunca escrevi um artigo com ele, mas eu me reúno toda semana com ele porque eu participo de um comitê de avaliação de algum órgão. Então, eu tenho uma relação muito próxima de trabalho com ele. Daí também não é muito apropriado você escrever um parecer sobre o trabalho dele. Então, são esses tipos de colaboração recente que a gente fala, né? Outra coisa que é mais importante ainda é a relação orientador-orientado, né? Então, e daí tem vários níveis de orientação, né? Orientação de IC, orientação de mestrado, doutorado, supervisão de pós-doc, né? Então, se você é um orientador de IC de um aluno, provavelmente você não está apto a escrever um parecer sobre um pedido de bolsa de mestrado dele. Ele acabou de fazer IC com você e você vai dizer se ele pode fazer aquele mestrado ou não, se ele tem a competência. Daí é mais uma carta de recomendação do que um parecer crítico, né? A mesma coisa, se a pessoa fez mestrado com você, você não pode fazer uma recomendação sobre a bolsa de doutorado dele, porque há um claro conflito de interesse ali, né? A mesma coisa se o cara fez pós-doc com você, terminou o mês passado, agora você não pode participar numa banca que vai avaliar ele para ser contratado, tem um conflito de interesse forte aí. Então, isso aí tem que ser tomado com muito cuidado. Agora, tem outros extremos, né? Por exemplo, eu fui orientador de ser desta pessoa, desta mulher, há 10 anos atrás e agora ela já fez o pós-doc e está numa banca de contratação para docente. Eu diria que não, sinceramente, e faz 10 anos que eu não converso com ela, 10 anos que eu não tenho interação nenhuma com ela, mas eu fui orientador de ser dela 10 anos atrás. Aí talvez não haja conflito de interesse. É bom você deixar explícito que você foi esse orientador de ser há 10 anos atrás, mas que faz 10 anos que você não conversa com ela, então não existe mais você não está impedido de fazer uma avaliação isenta, né? Daí é bom você explicitar e você conversa se é o caso, né? Outra coisa, isso também se aplica para a coorientação, né? Então, se eu coorientei o mestrado de um aluno, agora ele vai fazer doutorado, ou ele está submetendo um projeto de pesquisa, eu, como coordenador, supõe-se que eu tive uma relação próxima recente com ele, então não devo ser este parecerista. Outro ponto bem diferente é o interesse comercial, tá? É importante principalmente em projetos ali de pesquisa relacionada à inovação, quando você pega um resultado científico e está levando a sociedade por meio de uma solução comercial, por exemplo, criação de uma startup ou comercialização de um produto numa empresa, né? Então, por exemplo, um sócio ou funcionário da empresa concorrente não deveria fazer essa avaliação, primeiro porque a avaliação não vai ser isenta e segundo porque você pode estar ali pegando segredos industriais e passando para o concorrente, né? Que é algo que uma agência de fomento não deveria permitir que acontecesse, né? Ou, às vezes, você tem 2 pesquisadores que são cientistas de uma universidade, mas eles são ativos em inovação numa área próxima, né? Ou seja, teve ex-alunos de um pesquisador que criou startups ali na área e o outro ali potencialmente também pode criar uma startup ou licenciar um produto para uma empresa. Também não é apropriado que esses pesquisadores que são, entre aspas, concorrentes, né? Porque ambos estão gerando resultados comercializáveis na mesma área, não seria interessante que um escrevesse um parecer sobre o trabalho do outro, tá? Então, é algo que a gente tem que levar em conta também. Outra coisa que é um conflito aí muito importante é o grau de parentesco ou forte amizade, né? Então, pai escrever parecer do filho, do cônjuge, prima, sobrinho, nora, cunhada, tudo isso é inapropriado, tá? Então, é impossível um pai escrever um parecer isento sobre o trabalho científico do filho sem ter toda a história da vida deles ali atrapalhando esse parecer isento, tá? E todos esses outros casos aí. Então, caso haja esse parentesco, não deve ser escrito esse parecer. Deve ser declarado conflito. Também um amigo muito próximo, um amigo que vem jantar na minha casa toda semana, que eu vou fazer esporte com ele, que eu toco numa banda junto com ele, não dá para você escrever um parecer, porque você não vai conseguir ser isento, tá? Sócio comercial ou um parceiro em alguma atividade ali comum, também não deveria ser apropriado. Aí você vai, já parceiro em alguma atividade, algo mais abstrato, né? Aí você tem que ver caso a caso e você sempre deve se
perguntar, eu consigo escrever um parecer isento sobre o conteúdo científico? Essa nossa parceria atrapalha a minha isenção? Se atrapalha a minha isenção, você deve dizer e não fazer. Caso você ache que não atrapalhe, você diga, explicite isso e escreva o parecer. Tá? Então, o autojulgamento é fundamental. Se você sente-se de alguma forma envolvido com os proponentes, de modo que tem a sua isenção comprometida, daí você deve evitar de escrever esse parecer. E quando há um certo motivo aparente, mas você julga-se apto a atuar com isenção, você acha que isso não vai influenciar, tudo bem, você pode escrever o parecer, mas deixa isso claro. Né? Então, por exemplo, se você coautorou um artigo há 3 anos atrás com ele, mas era um artigo que tinha várias pessoas, foi o único artigo da sua vida que você fez com ele, você nunca mais nem falou com ele, e você acha que você tem condições de fazer esse parecer de uma forma totalmente isento. Então, faça o parecer, mas declare o possível conflito na parte do parecer que não vai para o interessado. Em geral, os pareceres têm uma parte sigilosa ali que fica só entre o comitê de seleção e o parecerista. Tá? Tem alguns casos que um conflito surge a posteriori. Então, você está avaliando um paper ali para um periódico, você não conhecia a pessoa, é uma jovem pesquisadora, mas depois de um tempo ela convidou você para ser supervisora de pós-doc dela. E daí você passou a ser supervisora, você está pedindo uma bolsa com ela e agora você fica numa saia justa, né? Porque não tinha um conflito, agora o conflito apareceu, né? O que fazer? Acho que nesse caso o mais importante é ser transparente. Explique lá para o editor-chefe do journal o que está acontecendo e fale. Ou você diz, não quero mais dar esse parecer porque não tem mais condições. Ou você fala, aconteceu isso, eu estava acompanhando esse paper, ele está quase aceito, está na última versão, só que agora ela pareceu os conflitos porque ela quer fazer o pós-doc junto comigo, a gente submeteu o pedido de bolsa. Eu acho que o artigo é muito bom, merece ser aceito. Aqui está meu parecer, mas fique à vontade para não considerá-lo, dado esse novo conflito de interesse. E daí deixa o editor da revista resolver a questão. Tá? Então, declare o surgimento do conflito e dê a chance de quem pediu o parecer decidir o que fazer. Concluído, então, pareceres isentos de conflito contribuem para o avanço da ciência. Ao solicitar um parecer, evite conflitos de interesse. Então, se você é um editor da revista, se você está num comitê de seleção de trabalhos para um congresso, faça um certo esforço para evitar ali mandar papers para coautores, papers para pessoas da mesma instituição, se for um congresso internacional, papers do mesmo país. Né? Mas quando o convidado emitir um parecer, pense se há um conflito que possa prejudicar a isenção do seu parecer ou não. E, na dúvida, exponha a questão a quem solicitou o seu parecer. Tá? Como eu falei, tudo isso aqui é meio nebuloso, então você tem que na dúvida, converse com outras pessoas que você considera respeitáveis na área. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma submissão de um artigo para periódico que é sobre coisas específicas do Brasil, mesmo sendo um periódico internacional. Aí talvez é natural que o assessor seja alguém que entenda as especificidades do Brasil e acabe sendo brasileiro também, né? Então, nesse caso, não seria um conflito de interesse, ou é um conflito que, entre aspas, é até desejado, porque você quer uma pessoa que entenda daquele contexto específico, né? Então, na dúvida, converse com outras pessoas que você respeita e tomem essa decisão em conjunto. Então é isso. Boa escrita de pareceres para vocês.